Finalizei então a carreira com a cor bordô, da forma que eu expliquei, sempre se atentando na parte dos aumentos, na parte das laterais. E agora eu venho com a cor rosa, você faz a cor que você escolheu para fazer esse jogo de banheiro. Eu vou prender sobre esse primeiro ponto alto, com um ponto baixíssimo, pegando sempre a argolinha de trás e vou subir 1, 2, 3 correntes. Laço, sobre o próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. No seguinte, ponto alto, e vou fazer essa carreira, vou fazer toda fechada com pontos altos. Nessa parte onde eu tenho a correntinha, eu vou fazer um ponto alto. E aqui eu venho fazendo ponto alto sobre cada ponto alto nesse bloquinho de 3. Normalmente, onde eu tenho a correntinha de espaço, pegando sempre uma argolinha, um ponto alto, até esse último. 1, 2 e 3. Aqui na parte da lateral, ficou dessa forma os pontos altos. Agora, como eu havia dito, eu vou fazer toda fechada com pontos altos nessa parte oval também. Então, aqui onde eu tenho essa correntinha, depois que eu finalizo a parte da lateral, eu vou fazer um ponto alto também. E nessa parte do bloco, eu vou caminhando ponto alto sobre cada ponto alto até esse último. Chegando aqui no último, conforme eu fiz nas carreiras anteriores, sobre o último eu vou continuar fazendo 2 pontos altos. Dessa forma, e aqui nessa correntinha que eu fiz da carreira anterior, essa correntinha de espaço, eu vou trabalhar um ponto alto também. Seguindo, no próximo grupinho de pontos altos, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada um. No último, eu vou fazer 2 pontos altos juntos, sem corrente de espaço, direto sobre essa correntinha, um ponto alto. Inicio ponto alto sobre cada um. No último, 2 pontos altos no mesmo espaço. Na correntinha, um ponto alto. Então, essa será a repetição por toda essa parte oval, até esse último grupinho, normalmente sempre se atentando aos aumentos. E aqui, quando chegar na parte da lateral, notem que eu tenho essa correntinha de espaço da parte oval. Para a parte lateral, eu vou trabalhar um ponto alto também, eu não trabalho a corrente de espaço. Um ponto alto, chegando nesse grupinho, um sobre cada um, no espaço da correntinha, um ponto alto, sempre pegando a argolinha de trás por toda essa lateral. Chegando aqui nesse espaço da correntinha também um ponto alto, inicio da mesma forma que eu fiz lá do outro lado, sempre se atentando aos aumentos e trabalhando um ponto alto nesse espaço de correntinha entre um grupinho e outro. Finalizando então aqui, sobre esse último aumento eu fiz 2 pontos altos e agora nesse espaço que eu tenho a correntinha eu vou fazer um ponto alto. Para finalizar, eu finalizo sobre esse segundo ponto alto, normalmente. E agora, eu não vou subir as correntinhas sobre o primeiro, eu vou subir as correntinhas na direção do segundo, eu vou pular esse primeiro. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes sobre o segundo ponto alto, laço, e venho sobre o próximo, sempre pegando a argolinha de trás, e vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu dou início de pontos altos com o ponto alto cruzado. Laço, venho nesse espaço do meu primeiro ponto alto, esse ponto alto que eu pulei, pegando somente a argolinha de trás, insiro a minha agulha e vou laçar o meu barbante. E quando eu volto, eu vou alongar para ficar na altura desses pontos altos. Agora, eu tiro 2 e 2. Vai ficar dessa forma. Agora, eu laço, pulo um ponto de base no seguinte, pegando a argolinha de trás, eu vou fazer um ponto alto, no próximo, um ponto alto. Fiquei com 2, laço e venho sobre esse que eu pulei, pegando somente a argolinha de trás, insiro a minha agulha nesse espaço,
Coloco a minha agulha lá por trás, puxo uma laçada nesse mesmo espaço e agora eu alongo, deixa bem solta a sua mão para ficar bem certinho esses pontos. Então, eu alongo na altura dos pontos altos. Agora, eu tiro 2 e 2 e fica dessa forma. Vou fazer mais uma vez para ficar bem claro essa parte. Laço, pulo um ponto de base no seguinte, pegando a argolinha de trás, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto também. Agora, eu laço, volto sobre esse ponto que eu pulei, pegando a argolinha de trás, ó. Coloco a minha agulha na argolinha de trás, passo para trás e puxo uma laçada. Alongo e tiro o ponto alto, 2 e 2. E vou fazendo esta mesma repetição. Qualquer dúvida, volta ao vídeo aqui. Nesse primeiro fica um pouquinho difícil por ser o primeiro. A partir do segundo, terceiro, já ficando bem fácil de trabalhar. Volta nesses que eu fiz e vai fazer esta mesma repetição por toda a volta. Tanto nessa parte da lateral quanto na parte oval, fazer normalmente sem aumentos, da mesma forma que eu expliquei aqui. Quando estiver finalizando essa carreira, eu retorno. Finalizando então essa carreira, note que ela fica bem certinha, tanto na lateral quanto na parte oval. Ela não fica repuxando, fica certinho. O importante é ficar reta essa carreira também. Agora, eu finalizei o último grupinho de pontos altos com o ponto alto cruzado. Sem correntinha, eu venho sobre esse primeiro ponto alto, fazendo um ponto baixíssimo. Agora, eu vou trabalhar essa carreira toda com pontos altos. Vou subir 1, 2, 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Venho sobre o segundo e vou fazer um ponto alto também, sempre lembrando de pegar a argolinha de trás. No seguinte, um ponto alto. Laço, ó, fiz sobre o primeiro grupinho um ponto alto sobre cada um. Venho sobre o segundo, note que cada grupo eu tenho 3 pontos altos. Venho sobre o segundo, ponto alto no primeiro, ponto alto no segundo e no terceiro. E vou trabalhando esta mesma repetição por toda essa parte da lateral. E aqui na parte oval, eu vou fazer aumentos. Então, eu vou trabalhando, nota que eu iniciei aqui nessa parte da lateral, sempre vai se baseando por essas carreiras anteriores. Na parte da lateral, e aqui eu já dou início à parte oval, que eu tenho esses grupinhos de pontos altos feitos com aumento. Eu vou trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto, quando eu chegar na direção desse primeiro aumento, eu retorno. Fiz, então, os pontos altos e notem que eu cheguei nessa direção, eu vou me basear por essa carreira de pontos altos que eu fiz com os pontos altos cruzados. Eu vou fazer, então, um ponto alto nessa mesma direção desse ponto alto. Então, nesse mesmo espaço, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. E venho trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto, até chegar na direção do próximo aumento, eu vou fazer 2 pontos altos juntos. Então, eu vou fazendo esta mesma repetição, sempre se atentando aos aumentos, ficando um total de 6 aumentos nessa parte oval. Normalmente, chegando aqui na lateral, eu trabalho ponto alto sobre cada ponto alto, sempre lembrando de pegar a argolinha de trás para formar o relevo. E chegando aqui na parte oval do outro lado, eu vou fazer a mesma repetição, ponto alto sobre cada um. Quando eu chegar na direção dos pontos altos, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. Vou trabalhando normalmente, cheguei no próximo aumento, 2 pontos altos. Por toda a volta, em correntinha de espaço, por toda essa parte, ponto alto sobre cada um. E quando estiver finalizando aqui, eu retorno. Finalizando, então, mais essa carreira, nota que ele ficou certinho, fiz os aumentos, sempre confere se tem 6 aumentos de cada lado. E para finalizar, eu vou finalizar sobre o segundo ponto alto, fazendo um ponto baixíssimo. A próxima carreira eu vou trabalhar com os pontos altos e o ponto alto cruzado. Eu vim e fechei com um ponto baixíssimo sobre esse segundo ponto alto. E eu deixo esse primeiro sem trabalhar e vou fazer 1, 2, 3 correntes sobre o segundo. Venho para o próximo e vou fazer um ponto alto, sempre pegando a argolinha de trás.
Fiz um ponto alto, agora eu volto sobre esse primeiro que eu pulei, laço, pegando a argolinha de trás, conforme você... Eu acredito que já tá claro essa parte, conforme foi feito nessa carreira. Então, eu volto nesse ponto alto que eu pulei, laço, dou uma alongada no meu barbante e tiro um ponto alto normal. Fiz o meu primeiro grupinho de pontos altos com o ponto alto cruzado. Laço, pulo um ponto de base no seguinte, ponto alto, no próximo ponto alto, volto nesse ponto que eu pulei, pegando a argolinha de trás, laço, alongo e tiro o ponto alto normalmente. Então, eu acredito que está clara essa parte. Vai trabalhando por toda a volta, sem aumentos, sem correntinha de espaço, tanto na parte da lateral, quanto aqui nessa parte oval, vai trabalhando normalmente. Quando chegar aqui no finalzinho, antes de finalizar, eu retorno. Finalizando, então, mais essa carreira, note que na parte da lateral, eu vou passando a mão e aqui na parte oval também, ele já fica bem assentado. Agora, para finalizar, notem que eu fiz esse grupinho e aqui eu tenho 1, 2, 3 pontos altos, que no meu caso vai dar certinho para fazer mais um grupo. Caso sobre mais pontos aqui, você pode ir ajustando. Em alguns você vai pulando 2 e vai ajustando conforme for a necessidade. No meu caso, deu certinho aqui. Então, eu laço, pulo esse, vou para o seguinte e vou fazer um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Volto nesse que eu pulei, pegando a argolinha de trás normalmente, ponto alto. E para finalizar, eu vou finalizar sobre esse primeiro ponto alto. Então, eu finalizei com um ponto baixíssimo e vou fazer mais uma carreira com a cor rosa. Dessa vez, eu vou fazer toda fechada com pontos altos. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntes, laço, venho sobre o próximo ponto alto e vou fazer ponto alto. No seguinte, ponto alto. E vou trabalhando desta mesma forma, sempre pegando somente a argolinha de trás para formar o relevo, dessa forma, e vou fazendo por toda essa parte da lateral, e nessa carreira eu vou ter aumentos conforme eu fiz nessa carreira com pontos altos. Então, eu vou trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto, sobre cada bloquinho, nessa parte da lateral, chegando aqui nessa parte onde eu tenho os aumentos. Notem que eu tenho sempre aumento no final de cada bloquinho, então, eu vou me localizar por essa parte. Mas é só prestar bem atenção onde que eu tenho os aumentos dessa carreira. Sobre cada, na mesma direção que eu tenho aumento, eu vou fazer um aumento nessa parte também. Então, eu venho trabalhando normalmente, ponto alto sobre cada um. Cheguei na direção desse aumento, nesse espaço eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. Continuo trabalhando ponto alto sobre cada ponto alto. Cheguei na direção do próximo aumento, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, eu vou fazendo desta mesma forma, sempre se atentando aonde que estão os aumentos para ficar um total de 6 aumentos nessa parte oval. Chegando aqui na parte da lateral, eu vou fazer ponto alto sobre cada ponto alto normalmente, até chegar na parte oval. Eu inicio fazendo os pontos altos, cheguei na direção no meu primeiro aumento, 2 pontos altos no mesmo espaço, e vou fazendo esta mesma repetição por toda a volta. Quando eu finalizar aqui, o meu último ponto alto, eu fecho com um ponto baixíssimo sobre esse segundo, corto, arremato o barbante, eu retorno para dar continuação com a outra cor. Finalizando, então, toda essa carreira, ficou bem certinho, bem retinho, tanto na lateral quanto na parte oval. Agora, eu venho com a cor bordô para dar início à parte do bico do meu trabalho. Eu vou prender aqui e, a partir dessa carreira, eu vou trabalhar pegando as 2 argolinhas, que não tem necessidade de pegar somente uma. Então, eu vou pegar as 2, faço um ponto baixíssimo e agora eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, pulo um ponto de base, no seguinte, um ponto baixo. Eu dou início à parte das argolas e do V. 1, 2, 3 correntes, pulo um, no seguinte, um ponto baixo. 1, 2, 3
pulo um, ponto baixo. Então, eu fiquei um total de 1, 2, 3 argolinhas de 3 correntes. Agora, eu vou fazer um V. Laço, pulo um, no seguinte, eu vou fazer um ponto alto, 1, 2, 3, 4 correntinhas e no mesmo espaço vou fazer um ponto alto. Dessa forma, eu formei o meu primeiro Vzinho. Pulo um ponto de base, no seguinte, um ponto baixo. Dou início à parte das argolas novamente. 1, 2, 3, pulo um, ponto baixo. 1, 2, 3, pulo um, ponto baixo. 1, 2, 3, pulo um, no seguinte, um ponto baixo. Formei novamente 3 argolas de 3 correntes. Laço, pulo um, no seguinte, vou fazer um ponto alto, 1, 2, 3, 4 correntinhas, laço e no mesmo espaço vou fazer um ponto alto. Então, formei o meu próximo Vzinho. Pulo um, sempre vai ser esta mesma repetição. Eu vou fazer 3 argolas de 3 correntes e um Vzinho, sempre pulando um ponto de base, tá bom? O Vzinho sempre será formado pelo ponto alto, 4 correntinhas e no mesmo espaço um ponto alto. Tá bom? Eu vou fazer essa mesma repetição por toda a volta. Quando estiver finalizando essa carreira, eu retorno. Antes de finalizar aqui essa carreira, eu vou dar uma dica como que eu faço os ajustes. Eu tenho esse Vzinho, 1, 2, 3 argolas. Aqui eu faria um V novamente, né? Pulo um, fazer um V. Normalmente. Pulo um e vou fazer um ponto baixo. Eu preciso finalizar com um ponto baixíssimo sobre esse primeiro que eu iniciei. Então, eu vou ficar com 1, 2, 3 pontos altos sobrando aqui no final. Aí, você vê quantos que são necessários para fazer o ajuste. Então, você vai fazendo e faz a contagem certinho aqui, que eu preciso finalizar com um ponto baixíssimo nesse ponto onde eu iniciei. Então, no meu caso, eu fiquei com 3 pontos sobrando. Como que eu faço? Eu venho, desmancho esse V, vou desmanchar essas 3 argolas, e aqui nesse V, notem que eu terminei as 3 argolinhas, e aqui eu vou pular 1, 2, e no terceiro eu vou fazer o meu V. Normalmente, então, ao invés de pular 1, eu pulei 2. Aqui também eu vou pular, ao invés de pular 1, vou pular 2. 1, 2, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu já excluí 2 pontos altos. Falta mais um, porque eu tenho 3 sobrando aqui no final. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, pulo 1 no seguinte ponto baixo. 1, 2, 3, pulo 1 no seguinte ponto baixo. 1, 2, 3, as argolas eu vou fazer normalmente, pulo um ponto baixo. Fiquei com 1, 2, 3 argolas, laço e vou pular, ao invés de pular 1, eu vou pular 1, 2 e aqui eu vou fazer um ponto alto, 4 correntes e no mesmo espaço um ponto alto formando o V. Como eu pulei? Aqui eu pulei 2, aqui eu pulei 2, aqui eu pulei 2, então, eu pulei a mais 3 pontos altos. É só prestar bem atenção nessa parte. E aqui eu tenho esse ponto alto e vou finalizar com um ponto baixíssimo sobre esse primeiro ponto baixo que eu iniciei a carreira pulando esse ponto alto. Dessa forma, eu preciso finalizar o meu trabalho, tá bom? Aí, no meu caso, eu precisei estar pulando 3 a mais, que sobrou aqui no final, e você vê qual a necessidade dos seus pontos, se você fez maior ou menor essa tampa, tá bom? Para dar continuação ao nosso trabalho, eu fiz um ponto baixíssimo. Agora, dentro dessa primeira argola, eu vou fazer um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, venho para a próxima argola, coloco a minha agulha nesse espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, próxima argola, um ponto baixo. Então, nessa carreira, eu vou ficar com 2 argolas de 3 correntes. Laço, e agora, nesse espaço onde eu tenho V, onde eu fiz as 4 correntinhas, eu laço e entro fazendo
pontos altos. Eu vou fazer um total de 8 pontos altos dentro desse espaço. Feito, então, 8 pontos altos, agora eu venho para essa próxima argola sem nenhuma corrente de espaço. Eu venho direto dentro dessa argola e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntes, próxima argola, um ponto baixo. Uma, duas, três, próxima argola, um ponto baixo. Então, novamente, eu fiquei com 2 argolas de 3 correntes. Venho para o V nesse espaço, laço e vou fazer 8 pontos altos novamente nesse espaço. Então, essa vai ser a minha repetição por toda a volta. Onde eu tenho V, eu vou trabalhar 8 pontos altos sobre ele. Aí, eu desço na primeira argola, ponto baixo, 3 correntinhas, próxima argola, ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo. Ficando com 2 argolas de 3 correntes entre um bloquinho e outro, tá bom? Eu vou fazer esta mesma repetição por toda a volta. Quando estiver finalizando aqui, que onde eu fiz esse primeiro ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo, depois que eu fizer os 8 pontos altos, um ponto baixíssimo aqui onde eu iniciei, corto, arremato o barbante e a próxima cor que eu vou utilizar para fazer a parte do bico vai ser a cor cru. Então, eu finalizei toda essa carreira conforme expliquei, os bloquinhos, as correntinhas. Agora, eu volto com o barbante na cor cru. Vou pegar a minha agulha e vou prender. Eu tenho essas 2 argolinhas e vou prender nessa primeira com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntes, venho para a próxima argola e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer os pontos altos duplo sobre cada ponto alto desses 8. Então, eu faço 1, 2 laçadas e vou fazer em relevo. Coloco a minha agulha de trás para frente, antes desse primeiro ponto alto, passo a minha agulha para trás, sempre contornando esse primeiro ponto alto. E vou tirar dessa forma, lacei. Agora, eu vou tirar 2, 2 e 2. De 2 em 2 laçadas, eu vou tirando da agulha. Uma corrente de espaço e vou fazer mais uma vez. Laço 1, 2 e venho nesse segundo ponto alto, coloco a minha agulha de trás para frente, antes desse ponto, entrelaço ela, passo a minha agulha para trás, puxo uma laçada e vou tirando da agulha de 2 em 2 laçadas. Vou tirando de 2 em 2. Agora, eu faço uma corrente de espaço, laço 2 vezes e vou fazer a mesma repetição, fazer um pouquinho mais rápido esse terceiro e vou fazer esta mesma repetição sobre cada ponto alto. Sempre, se tiver alguma dúvida, volta no primeiro, no segundo, que eu expliquei certinho como que vai ser feito, sempre separados por uma corrente até esse último ponto alto desses 8. Eu finalizei, então, todos os pontos altos dessa forma. Se tiver alguma dúvida, só volta o vídeo. E aqui eu tenho essas 2 argolas. Sobre a primeira, eu vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Venho sobre a próxima argola, um ponto baixo. Então, entre um bloco e outro, eu vou ficar com uma argola de 3 correntes. Caso você vai fazendo, faz uma parte, faz a outra, se ficar meio que sobrando esses pontos, você pode estar colocando 2 correntinhas ao invés de 3, tá bom? E dou continuação fazendo os pontos altos duplos sobre cada ponto alto desse bloco, sempre separados por uma corrente, tá bom? E aqui nas argolas, ponto baixo, 3 correntes ou 2, conforme a necessidade dos seus pontos. Ponto baixo na seguinte, inicia próximo bloco, tá bom? Faz por toda a volta. Quando chegar aqui no final, vai fechar com um ponto baixíssimo. Nesse ponto baixo que eu iniciei, corto, arremato o barbante, aí eu retorno com a cor bordô para fazer a última carreira do trabalho. Finalizada, então, toda essa carreira com os pontos altos duplo, no meu caso, eu fiz com a cor cru,
Ficou dessa forma, nota que ele fica meio bagunçadinho, essa parte não fica certinho, mas nessa próxima carreira, que vai ser a minha última carreira, vai ficar certinho. Já coloquei o barbante na agulha, no meu caso eu vou fazer com a cor Bordeaux, e vou prender nessa parte onde eu tenho essa argolinha de 3 correntes, ou 2, se você fez 2, eu vou prender com um ponto baixo. E agora eu venho trabalhando nesse espaço onde eu tenho esse espaço de uma correntinha entre um ponto alto duplo e outro, eu vou trabalhar essa carreira. Venho com a minha agulha nesse espaço, eu vou fazer um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, volto aqui no início pegando as 2 argolinhas e vou fazer um ponto baixo, formando o meu primeiro ponto baixo com picô. Venho para o próximo espaço de uma correntinha, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, volto pegando essas 2 argolinhas e vou fazer um ponto baixo. Novamente, um ponto baixo com picô. Mais uma vez, no espaço, um ponto baixo, 3 correntes. Volto aqui pegando essas 2 argolinhas e vou fazer um ponto baixo. Então, eu fiquei com 1, 2, 3 pontos baixos com picô. E agora, eu venho para o próximo espaço, eu vou fazer um ponto baixo e vou fazer 5 correntinhas. Então, no caso, eu vou ter 3 pontos baixos com picô desse lado e 3 pontos baixos com picô desse outro lado. E aqui nesse espaço central, eu vou fazer uma argola com correntinhas para ficar bem a parte do meio. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes, volto no mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo. Então, ficou dessa forma essa argola central. Se você quiser um pouquinho maior, pode estar fazendo mais correntinhas. Se quiser menor, faz menos. No meu caso, estou fazendo com 5. Venho para o próximo espaço, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntes, volto pegando essas 2 argolinhas, um ponto baixo. Próximo espaço, ponto baixo, 1, 2, 3, volto, ponto baixo. Próximo espaço, novamente a mesma repetição, ponto baixo com o picô. E ficou desta forma essa parte. 1, 2, 3 pontos baixos com picô, e aqui desse outro lado, 1, 2, 3 pontos baixos com picô, e aqui no meio tem essa argola de 5 correntinhas. Vai ficar dessa forma cada bloco que eu for fazer. Fiz o meu último ponto baixo com picô, nesse espaço dessa argola de 3 correntes, eu vou fazer um ponto baixo. Inicio novamente a mesma repetição, fazendo um pouquinho mais rápido. Se você tiver dúvida, retorna nesse primeiro bloco que eu expliquei certinho. Sempre trabalhando nesse espaço de uma correntinha entre um ponto alto e duplo e outro, ponto baixo e o picô. No seguinte, ponto baixo, picô. Ponto baixo, picô. Então, fiz uma sequência de 3 pontos baixos com picô. Nessa argola, nesse próximo espaço, vou fazer a minha argola central. Ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas no mesmo espaço, um ponto baixo. Venho nesses próximos espaços e vou trabalhar ponto baixo com picô por 3 vezes. Então, ficou dessa forma, essa argola central, 1, 2, 3 pontos baixos com picô. E aqui onde eu tenho essa argola, entre um bloco e outro, eu vou fazer um ponto baixo e já dou início ao próximo bloco. Então, a repetição dessa parte do bico, que vai ser a minha última carreira, eu vou fazer dessa forma. Se tiver alguma dúvida, retorna aqui nesse primeiro que eu expliquei bem certinho e faça esta mesma repetição por toda a volta. Quando chegar aqui nessa parte onde eu iniciei com um ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo, corto, arremato o barbante, aí eu retorno para dar continuação, que vai ser a parte da rede da tampa do vaso.
Finalizando, então, toda a parte do bico de acabamento, ele ficou dessa forma. Eu vou passando a mão, sempre é bom dar uma ajeitada, passando a mão para ficar certinho. Ele ficou retinho, não ficou embabadado, não ficou repuxando. E agora, para dar continuação, eu venho com o barbante na cor cru. Você utiliza a cor que você quiser para fazer a parte da rede, na parte do lado avesso dessa capa. Note que eu vou fazer conforme a medida da tampa do meu vaso. Você pode ir fazendo, ir medindo na sua tampa para ver onde que vai ficar essa carreira, essa primeira carreira da parte da rede, tá bom? Então, eu venho aqui, já coloquei o barbante cru na agulha. Notem que eu tenho essa parte da lateral, que eu fazia a parte dos bloquinhos, bem no meio, na parte da lateral, não na parte oval. Eu venho nessa mesma direção e vou trabalhar na parte de trás sobre essa última carreira de pontos altos que eu fiz, no meu caso, com a cor rosa, antes de dar início à parte do bico. Eu venho nessa mesma direção, viro a minha peça aqui pro lado avesso. Viro aqui e note que eu tenho essa parte da lateral. Eu vou prender nessa mesma direção com um ponto baixíssimo. É bom sempre pegar duas argolinhas para ele ficar bem firme na peça. Ponto baixíssimo, vou fazer 1, 2, 3 correntes para formar o meu primeiro ponto alto e vou fazer mais 7 correntes de espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, fica o ponto alto e mais as 7 correntes, fiquei um total de 10 correntinhas neste início. Agora, eu vou medir. Notem que eu tenho essas 3 correntinhas, eu seguro na altura do ponto alto e vou medir as 7 correntes, onde fica bom a distância. Ele não pode ficar muito esticado e nem sobrando, então fica uma distância boa dessa forma. E vou ver onde fica bom e vou prender o meu barbante. Pegando 2 argolinhas e vou fazer um ponto alto. Dessa forma. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes de intervalo. Novamente, eu vou medir, eu tenho esse ponto alto e vou medir onde que fica bom para prender o meu barbante. Então, eu laço, pego 2 argolinhas e vou fazer um ponto alto. Dessa forma. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vou medindo. No meu caso, eu vou fazer toda essa carreira nessa carreira de pontos altos que eu tenho em rosa. Você pode ir fazendo e medindo para ver onde que fica bom na sua tampa. Se for necessário colocar mais para dentro os pontos altos, as correntinhas pode estar colocando. No meu caso aqui é uma tampa oval, eu vou passar as medidas certinho. Na descrição desse vídeo, é uma tampa oval, vai dar certo nessa carreira, tá bom? Eu vou fazendo esta mesma repetição, sempre ponto alto, 7 correntes de espaço, veja onde fica bom e prendo com um ponto alto, 7 correntes. Vou fazendo até ficar na direção daqui onde eu iniciei, tá? Pequeno espaço, mas eu acredito que dá para entender certinho. Eu iniciei aqui, quando estiver nesta mesma direção, aqui desse outro lado, eu finalizo, aí eu retorno para dar a explicação da próxima carreira. Finalizando, então, toda essa parte, note que eu fiquei na mesma direção lá de onde eu iniciei. Nessa parte que eu tenho a parte da lateral, que eu tenho os bloquinhos, iniciei aqui. E desse outro, eu finalizei na mesma direção. Sempre pontos altos, 7 correntes, da mesma forma. E agora, para dar início à próxima carreira, vou fazer 1, 2, 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Vou virar para trabalhar a carreira de volta do meu trabalho. Então, nessa carreira anterior, eu fiz um espaço de 7 correntinhas entre um ponto alto e outro. Aqui eu tenho 3 para formar o meu primeiro ponto alto e vou fazer 6 correntes de espaço.
Fiz então 6 correntinhas, agora eu laço e vou trabalhar. A partir dessa carreira vai ser bem fácil. A primeira carreira que é um pouquinho mais difícil, que eu preciso ficar medindo a distância, fazendo os pontos altos. Agora eu vou trabalhar onde eu tenho ponto alto da carreira anterior, eu vou trabalhar um ponto alto. Nessa carreira eu tenho um intervalo de 6 correntes, então vou fazer 6 correntinhas, laço e já venho sobre o próximo ponto alto, fazendo um ponto alto sobre ele. 6 correntes novamente, sobre o ponto alto, um ponto alto. Então, essa será a minha repetição por toda essa volta. Quando estiver finalizando, chegando aqui no final dessa carreira, eu retorno. Finalizando, então, até essa parte, chegando aqui no final, eu fiz um ponto alto sobre ponto alto. E as 6 correntinhas de espaço, agora eu laço. E toda vez que eu for finalizar uma carreira, eu vou contar uma desse início aqui onde eu iniciei. 1, 2, 3 correntinhas. Nessa terceira eu venho e vou fazer um ponto alto. Sempre será dessa forma quando eu finalizo. Para dar início às carreiras, eu sempre vou fazer 1, 2, 3 correntes para dar a altura do meu primeiro ponto alto e as correntes correspondentes à carreira. Eu vou virar para o outro lado, que eu vou retornar fazendo as argolas novamente. Fiz então a altura de um ponto alto. Essa eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes de espaço. Laço, venho sobre o ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. 5 correntes novamente, laço, sobre o ponto alto, vou trabalhar ponto alto. Então, essa será a minha repetição por toda a volta. Eu vou somente explicar as próximas carreiras, que vai ser a mesma repetição. Eu vou fazer... Aqui eu iniciei com 7 correntes, essa eu finalizei com 6 e essa que eu iniciei eu fiz com 5 correntes de espaço. Eu vou fazer a próxima com 4, vou fazer 2 carreiras com 3 correntes de espaço, uma com 2 e uma com uma correntinha. Então, para entender certinho, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2 e uma correntinha, sempre separados pelos pontos altos. Então, eu trabalho ponto alto sobre cada ponto alto e as correntinhas correspondentes. Da forma que eu expliquei quando finalizei aqui, eu vou contar toda vez que eu finalizar uma carreira, eu faço um ponto alto aqui normalmente e conto 1, 2, 3, na terceira eu vou fazer um ponto alto. Para dar início à próxima carreira, eu vou fazer 3 correntes, viro meu trabalho e prossigo fazendo a quantidade de correntinhas que vai ser na sequência conforme eu expliquei, tá bom? Eu espero que esteja clara essa parte. Qualquer dúvida, volta o vídeo para entender certinho conforme eu expliquei ou deixa nos comentários se estiver muito complicado. Quando estiver na carreira com uma correntinha de espaço separado sempre pelos pontos altos, eu retorno. Finalizando, então, todas as carreiras conforme eu expliquei, ele ficou dessa forma, ele ficou certinho. Eu deixo essa abertura nas minhas tampas do vaso dessa forma. Aí, eu vou fazer um cordão desse lado e desse outro lado para poder estar regulando na tampa do vaso. Caso você queira fechar toda essa parte, você pode estar aumentando a quantidade de carreiras, tá bom? Ou você queira deixar, se for a tampa do seu vaso, que você acha que não precisa ficar regulando, você pode fazer um cordão desse lado até esse outro lado, fechar com ponto baixíssimo e ok. Eu vou fazer um total de 20 correntinhas. 20 correntes, agora eu corto essa ponta, passo aqui por dentro desse espaço, faço um nozinho e mais um, 2 nozinhos para ficar bem firme, para não correr o risco de escapar essa ponta. E vou cortar, eu não vou cortar rente esse nozinho que eu fiz, eu vou deixar um espaço, corto e fica dessa forma. Agora eu pego o barbante, coloco na agulha e vou fazer do outro lado o cordão. Assim, notem que eu tenho esses pontos altos, eu vou contar 1, 2, 3 correntinhas e nessa terceira eu vou prender com um ponto baixíssimo.
Da mesma forma que eu fiz desse outro lado, eu vou fazer um cordão de 20 correntinhas. 20 correntes, agora eu corto e arremato da mesma forma que eu fiz lá do outro lado, fazendo 2 nozinhos para não correr o risco de escapar. E corto deixando uma ponta desse tamanho. Aí depois eu arremato aqui certinho essa ponta e vou regular na tampa do vaso. Notem que eu não deixo ela muito comprida, para toda vez que fechar a tampa, não corra o risco de molhar essa ponta, ela fica certinho. Então, eu vou medir na tampa do vaso e vou fazer um lacinho bem curto para não ficar soltando e para não ficar solto e correr o risco de molhar. Fica dessa forma, eu regulo certinho e prendo dessa forma. E está finalizada a parte da rede da tampa do vaso, ficou dessa forma. Aqui ficou certinho na minha tampa. Aí eu retorno para explicar como que eu vou fazer a localização das minhas flores. Notem que eu estou utilizando essa flor viciadas em crochê, que inclusive eu vou deixar no link aqui na descrição desse vídeo, a videoaula dela, ou você pode estar utilizando a flor da sua preferência. Aqui, conforme eu já expliquei nas outras peças, eu tenho na videoaula, eu tenho 1, 2, 3 camadas de pétalas dessa flor. No caso, para aplicar nesse tapete, eu utilizei a primeira e a segunda camada, só cortei e arrematei, eu achei que ficou mais delicada, então eu fiz só com 2, aí vai do seu gosto. E ficou dessa forma a localização. Eu costumo passar uma cola, conforme eu já expliquei nas outras peças, eu passo uma cola só para fixar as minhas flores, as folhinhas também, eu passo uma cola, depois eu faço a costura contornando cada parte com a mesma cor, eu uso a mesma linha que eu utilizei aqui, eu vou usar para costurar com as mesmas cores também, tá bom? Eu fiz a mesma localização que eu fiz no tapete do vaso. Eu espero muito que você tenha gostado dessa videoaula, qualquer dúvida deixe nos comentários, se inscreve no canal, dá um joinha, ativa as notificações, tá bom? Até a próxima!